Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje, o retorno do futebol, o fim das férias, mas os clubes sem atividades por um decreto governamental. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, clicar lá no sininho e também compartilhar o link deste vídeo. Estava tudo pronto, tudo organizado. Final das férias em 30 de abril, início dos trabalhos no começo do mês de maio, mas os clubes alagoanos preferiram esperar. A posição do CSA e do CRB era de que estava tudo organizado para o retorno das equipes aos treinamentos, mas iriam aguardar o fim do decreto governamental em 5 de maio ou a prorrogação desse decreto para tomar as iniciativas. Tanto é que o CSA começou a, entre aspas, trabalhar com uma videoconferência envolvendo o elenco e a comissão técnica. O CRB não fez esse tipo de atividade, mas deixou claro, inclusive em matéria no seu próprio site, de que está com tudo pronto, esperando apenas a autorização para que os jogadores retornem e possam iniciar os treinamentos. Pelo menos por mais 10 dias, até o dia 15 de maio, nenhuma mudança deverá acontecer. Pelo contrário, a pretensão é que o decreto seja inclusive mais rígido, mais duro, por conta do aumento dos casos de contato com o vírus e também do próprio número de mortes que Alagoas enfrenta. Em função disso, tudo continua como antes. Os clubes não vão retomar as atividades, não tem como retornar aos treinamentos e os jogadores devem permanecer nos seus estados de origem, nas suas cidades, pelo menos por enquanto. Essa é uma situação que, entre os times da capital, os times do Campeonato Alagoano, CSA e CRB têm uma condição bem melhor, um planejamento financeiro, um calendário superior às outras equipes. Por isso que ainda continuam trabalhando para se adaptar ao protocolo e até implementar o protocolo traçado pela federação e retornar aos treinamentos. Mas é preciso dizer que até CSA e CRB também têm limitações. Já foi dito pelo próprio presidente do CSA, Rafael Tenório, que o CSA teria uma folga, pelo que aconteceu no ano passado, de economizar recursos referentes à Série A do Campeonato Brasileiro, mas que teria uma folga até o final de maio. Se não houvesse o retorno do futebol neste período, já haveria dificuldades, ou o CSA já teria que repensar estratégias já a partir do mês de junho. Então, pelo menos 15 dias do mês de maio já se passaram. E eu digo já se passaram, apesar de estarmos no dia 5, mas pelo menos até o dia 15 as atividades estão suspensas. Se nessas duas próximas semanas haverá condição de retorno do futebol, de imediato a situação pode ser aliviada, porque seriam 15 dias de preparação e logo depois disso o CSA estaria voltando às atividades. Pelo que a gente tem visto ao longo do mundo e em outros estados do país, isso não acontece de uma maneira tão simples. Mesmo depois de um controle da pandemia, da diminuição de curva, da diminuição do número de contágio, é necessário pelo menos mais 2 semanas para que as situações possam ser, entre aspas, normalizadas. Mesmo que o estadual retorne, mesmo que o futebol volte a acontecer, ele não será de uma forma normal, comum, como nós vimos anteriormente. O futebol primeiro será sem torcida, depois com um protocolo que pretende ser muito rígido e que no futebol de Alagoas apenas CSA e CRB terão condições de seguir à risca este protocolo estabelecido pela própria Federação Alagoana de Futebol. Então, a cada dia fica mais forte a ideia de que
o futebol terá dificuldades de retornar, e falo especificamente em relação aos campeonatos estaduais. O campeonato nacional pode parecer ainda tão ou mais complicado do que os estaduais, que é agravado pelo número de viagens e pela distância que precisa ser feita a questão das viagens. Mas tudo isso é assunto para mais à frente. Para a nossa realidade, para o futebol de Alagoas, cada dia a questão da implementação dos protocolos, a questão dos decretos governamentais e da própria Federação Alagoana de Futebol emitindo atos que ampliam a questão de suspensão do campeonato, sem dúvida nenhuma, essas situações tornam cada dia mais difícil a situação tanto do CSA quanto do Clube de Regatas Brasil. É ver se alguma situação será clareada a partir do dia 15 de maio. Pelo encaminhar das situações que vivemos em Alagoas no momento, é bem provável que a gente não tenha autorização por parte do governo, por parte das autoridades sanitárias, para voltar mesmo depois do dia 15 de maio. Porque os casos, o pico, ainda se espera algo mais sério para os próximos dias. Aguardar e ver se, com tudo pronto, CSA e CRB retornam às atividades agora, nessa segunda quinzena, ou somente mais à frente. E aí, será que CSA e CRB, mesmo com essa estruturação, terá uma condição financeira de suportar mais um período sem atividades? Essa resposta fica, esse questionamento fica no ar. A resposta não tem como ser dada neste momento. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente retorna com outra opinião, com outro comentário em breve, aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações, clica no sininho e também compartilhe o link desse vídeo. Um grande abraço.